Capítulo 37, Jaivadharma, Singararasa, Singarasvarupa e Vipralamba. Vijayakumara saboreou os aspectos de Madhuryabhava que ouviram no dia anterior e ainda estava neste humor quando se apresentou outra vez diante de Shri Gurudeva. Ele ofereceu reverências pranama e perguntou submissivamente: Prabhu, eu entendi os vibhavas, anubhavas, sattvikas bhavas e vibhachari bhava e também a swarupa de sthai bhava. Contudo, embora eu tenha combinado esses 4 tipos de ingredientes com o sthai bhava, ainda assim eu não posso despertar asa. Por quê? Goswami respondeu: Querido Vijaya, você não é capaz de despertar rasa em sthai bhava, a menos que se familiarize com a swarupa, natureza intrínseca de Shringararasa. Vijaya falou: O que é Shringararasa? Goswami respondeu: Shringararasa é o extraordinário e abundante encanto transcendental de Madhura Rasa. Há 2 tipos de Shringara: Vipralamba, amor e separação, e Sambhoga, encontro no qual há divertidos passatempos transcendentais. Vijaya falou: Eu gostaria de saber as características de Vipralamba. Goswami respondeu: Vipralamba é uma emoção deleitante que se manifesta quando o Nayaka e as Nayikas não podem satisfazer seu sentimento de demonstrar desejo e saudades pelos passatempos, tais como abraços e beijos. Vipralamba pode ocorrer em qualquer estado ou durante o encontro, milana, ou durante a separação, vidyoga. Sua especialidade é nutrir o humor de Sambhoga. Vipralamba também é chamado de viraha ou viyoga. Vijaya falou: Como Vipralamba nutre o humor de Sambhoga? Goswami respondeu: Quando se tinge uma roupa colorida muitas vezes na mesma tintura, o brilho de sua cor é realçado. Similarmente, Vipralamba intensifica o sublime esplendor de Sambhoga. Sambhoga não pode se desenvolver completamente sem Vipralamba. Vijaya falou: Quantos tipos de Vipralamba existem? Goswami respondeu: Há 4 tipos: Purvaraga, Nama, Prema Vaitita e Pravasa. Vijaya falou: O que é Purvaraga? Goswami respondeu: Purvaraga é a fascinação e o encantamento que surge quando Nayaka e Anayika veem um ao outro e ouvem falar um do outro antes de se encontrar realmente. Vijaya falou: Quais são os diferentes meios de ver um ao outro? Goswami respondeu: Anayika pode ver Krishna diretamente em pessoa, ver sua forma, ou uma pintura, ou vê-lo em sonhos. Vijaya falou: E quais são as diferentes maneiras de ouvir falar um do outro? Goswami respondeu: Uma pessoa pode ouvir a recitação dos tutis e a glorificação do Nayaka, ouvir dele, dos lábios das Shaktis e mensageiras, dutis, e escutar canções em louvor a ele. Vijaya falou: O que causa o aparecimento deste Rati? Goswami respondeu: Quando expliquei Sai Bhava, antes eu mencionei que o aparecimento de Rati é causado por Abhyoga, Vishaya, Sambandha, Abhimana e assim por diante. Estas também são as causas do aparecimento de Rati em Purvaraga. Vijaya perguntou: Estes Purvaragas manifestam-se primeiro no Vrajanayaka ou nas Vrajanayikas? Goswami respondeu: Aqui há muitas considerações. Em casos mundanos, geralmente é o homem que inicia o desejo de atração mútua, já que as mulheres são geralmente mais tímidas do que os homens. Contudo, uma vez que as mulheres também têm mais prema, Purvaraga se manifesta primeiro nas golpes de olhos de coça.
Os Bhakti Shastras declaram que Purvaraga se manifesta primeiro no Bhakta. Esse Krishna reciproca da mesma maneira. Os Vrajadevis são as mais elevadas entre todas as Bhaktas. Assim, Purvaraga se manifesta primeiro nelas de um modo perfeito. Há um antigo ditado em relação a este aspecto da natureza humana. A mulher sente atração primeiro e o homem corresponde aos gestos dela. Contudo, não há nenhuma falta em inverter a ordem desse ditado se a intensidade do prema é a mesma em ambos. Vijaya falou, explique, por favor, Sanchari Bhavas de Purvaraga. A doença, Goswami falou, a doença, a dúvida, o ciúme, o esforço excessivo, a fadiga, a depressão, o anseio, a humildade, a ansiedade, o sono, o despertar, o abatimento, a inércia, a loucura, a confusão e o desejo de morrer são todos samchari ou vibhachari bhavas. Vijaya perguntou, quantos tipos diferentes de Purvaraga existem? Goswami respondeu, há 3 tipos. Prauda, completamente maduro, Samanjasa, intermediário e Sadharana, geral. Vijaya falou, o que é Purvaraga Prauda, completamente amadurecido? Goswami respondeu, Purvaraga é Prauda quando ocorre naquelas que possuem Samartha Rati. Neste nível de Purvaraga, os 10 dasas, estados iniciados pela saudade intensa, Lalasha, e até o desejo de morrer, Marana, podem se manifestar, desde que Purvaraga e Prauda completamente amadurecidos, completamente amadurecido. Os estados que se manifestam nele também são Prauda. Vijaya perguntou, quais são os 10 dasas, estados? Goswami falou, são os seguintes, Laladesha, Jagarisya, Tamavam, Jamaditra, Tu, Vairagyam, Vadir, Umada, Moho, Mirchu, Dasa. Udvala, Milani, Purvagasraga, seção 9. Os 10 estados são saudade intensa, lalasa, ansiedade, udvega, insônia, jagarana, fraqueza, tanasa, inércia, jadata, impaciência, viagrata, doença, viadi, loucura, unmada, ilusão, morra e desejo de morrer, mityu. Vijaya perguntou, o que é lalasa? Goswami respondeu, lalasa é um anseio intenso que alguém sente para alcançar o desejo mais íntimo do seu coração, abhista, e seus sintomas são avidez, impaciência, vertigem e respiração profunda. Vijaya falou, o que é o dveka? Goswami respondeu, dveka é perturbação da mente e ela se manifesta mediante sintomas tais como respiração profunda e pesada, volubilidade, imobilidade, seriedade, pranto, mudança de cor do corpo e transpiração. Vijaya perguntou, o que é Jagarana? Goswami respondeu, Jagarana é insônia e produz imobilidade e secura dos sentidos. Vijaya perguntou, o que é Tanava? Goswami respondeu, Tanava é a magreza do corpo e está acompanhada de sintomas como debilidade e vertigens. Algumas pessoas interpretam Vilapa, lamentação, no lugar de Tanava. Vijaya falou, o que é Jagadatta, inércia? Goswami respondeu, Jadatta exterioriza-se mediante a ausência de discernimento, não respondendo mesmo quando alguém pergunta algo, e com a perda das faculdades de ver e de ouvir. Também é conhecido como Jadina. Vijaya perguntou, o que é Viagrata, impaciência? Goswami falou, a condição em que as transformações resultantes dos bhavas não se manifestam externamente é chamado gravidade. Viagrata é o estado no qual esta gravidade agita-se e torna-se intolerável.
Os sintomas de Vyagrata são discriminação, desânimo, arrependimento e ciúmes. Vijaya perguntou, o que é Vyadi? Goswami respondeu, quando alguém torna-se bastante desapontado por não ter alcançado a meta desejada, a vista, isto é, o amado, o estado resultante produz sintomas tais como palidez e febre alta. Isso é chamado Vyadi, e ele faz surgir os anubhavas, tais como frio e temor, desejo, desengano, respiração longa e profunda e cair inconsciente no chão. Vijaya falou, o que é Udmada, loucura? O Swami falou, Udmada é a condição na qual a Naika sempre percebe equivocadamente o seu amado em diferentes objetos em toda parte. Por exemplo, pensar que a árvore Tamala é Krishna e abraçá-la. E isto é resultado de uma absorção intensa da mente, que pensa sem cessar no amado e está em êxtase pelos bhavas, tais como desânimo, abatimento e humildade. Seus anubhavas são aversão, fazer comentários ciumentos sobre o amado, respirações longas, não piscar os olhos e sentimentos extremos de dor e de separação. Vijaya falou, o que é morra? Goswami falou, morra significa tornar-se inconsciente e seus anubhavas são ficar parado, cair inconsciente e assim por diante. Vijaya falou, o que é mrityu? Desejar a morte. Goswami falou, quando a Naika é incapaz de encontrar com seu Kanta amado, apesar dela empregar todos os meios, tais como enviar carta de amor e mensagens por meio das Shaktis, as flechas de Cupido causam dores de separação tão insuportáveis que ela deseja morrer. Nesse estado, ela entrega seus estimados pertences às suas Shaktis, ou de Pama Vibhavas, tais como a abelha, a brisa suave, o luar, as árvores Kadamba, as nuvens, o relâmpago e os pavões estimulam o desenvolvimento desse estado de Mrityu. Vijaya falou, o que é Samanjana Purvaraga? Tenha a bondade de me explicar. Goswami respondeu, o Samanjana Purvaraga é o Purvaraga que aparece antes do encontro, e ele é a característica específica do Rati Samanjana. Nessas condições, a Naika pode manifestar gradualmente estas 10 condições: anseio, abilasa, contemplação, tinta, lembranças, miti, glorificação das qualidades do amante, guna kirtana, agitação e ansiedade, udvika, lamentação, vilapa, loucura, umada, doença, vyadi, inércia, jadata e desejo de morrer, mrityu. Vijaya perguntou, o que significa abilasa neste contexto? Goswami falou, a abilasa refere-se aos esforços que são feitos para encontrar-se com o amado, e seus anubhavas são adornar o corpo, aproximar-se do amado com o pretexto de fazer alguma coisa e mostrar a atração, anuraga, que sente por ele. Vijaya falou, aqui, qual é a natureza de Chinta? O Swami respondeu, Chinta é a meditação e como obter a associação do amante, tal como informar a ele sua condição através de um brahmana ou enviar uma carta. Seus sintomas são remexer-se durante o sono, fazer respirações longas e profundas e olhar fixamente. Vijaya falou, aqui, o que significa Smriti? Goswami falou, Smriti é a absorção profunda em pensamentos do amado, cuja associação foi experimentada ao vê-lo e ouvir sobre ele e sua beleza, seus ornamentos, seus passatempos e vários feitos bem-aventurados, e tudo que está relacionado a ele. Seus anubhavas são temor, fadiga, mudança de cor do corpo, pranto, desapego e renúncia e respiração profunda. Vijaya perguntou, o que é Guna Kirtana? O Swami respondeu, Guna Kirtana é a glorificação da qualidade do Nayaka,
tal como sua forma e beleza, e seus anubhavas incluem o temor, arrepio e a voz embargada. Os 6 sintomas de ansiedade, lamentação, acompanhada de loucura. Doença, inércia e o desejo de morrer manifesta-se em Samanjana, por Varaga, e na mesma medida que Samanjana Rati. Vijaya perguntou: agora, por favor, explique os sintomas de Sadharana Purvaraga. O Swami falou: Sadharana Purvaraga é exatamente como o Sadharani Rati. Nesta condição, os 6 primeiros estágios, dasas, até a lamentação, vilapa, aparecem de um modo suave. Não é necessário dar exemplos porque são muito simples. Neste tipo de purvarasa, o amante e o amado trocam cartas de amor, kama, leka, patra, guirlanda e assim por diante, e outros por meio dos associados confidenciais. Vijaya falou: o que são kama de leka patra, carta de amor? O Swami respondeu: as cartas de amor são expressões dos sentimentos amorosos mútuos por escrito. Há 2 tipos, saksara, os que escrevem com letras ou inscrições do alfabeto, e niraksara, os que se escrevem sem utilizar as letras. Vijaya falou: o que é Nirakshara Kama Leka? O Swami respondeu: um exemplo da carta de amor simbólica é a forma de uma meia lua feita com uma unha numa folha colorida de vermelho, sem nenhuma outra letra ou sinal. Vijaya falou: o que são Saksara Kama Leka, cartas de amor escrita? As cartas de amor escritas são cartas que se trocam entre o Nayaka e a Naika, escrita do próprio punho, expressando seus profundos estados emocionais numa linguagem natural. Essas cartas de amor são escritas com tinta colorida, que são obtidas ou de minerais das montanhas, prensando flores vermelhas, ou do pó de cúrcuma. No lugar do papel são utilizadas as grandes pétalas de flores, e as letras são amarradas com a fibra do talo de lótus. Vijaya falou: o que é desenvolvimento gradual de Purvaraga? O Swami respondeu: alguns dizem que a afeição é despertada primeiro simplesmente por ver o amado. Isso é seguido pela contemplação, apego, fazer voto, desejo de encontrar-se, insônia, debilitação, desgosto por tudo mais, perda da vergonha, loucura, sair inconsciente e desejar a morte. Nesta ordem, este é o tamanho da intensidade de kama, prema. Purvaraga se manifesta em ambos, tanto no Nayaka quanto na Naika, mas ele aparece primeiro nas Naikas e em seguida no Nayaka. Vijaya falou: o que é mana? Mana é o bhava que impede que a Naika e a Naika executem as atividades que tanto apreciam de se abraçar, olhar um para o outro, beijar-se, conversar de um modo agradável e assim por diante. Muito embora eles estejam no mesmo lugar e tenham um apego profundo um pelo outro, o mana faz com que surjam samchari bhava, tais como desalento, dúvida, ira, inquietude, orgulho, ciúme, o ocultar de sentimentos, culpabilidade e pensar com seriedade. Vijaya perguntou: qual é o princípio que está por trás de mana? O Swami respondeu: a base do mana é pranaya. Normalmente o mana não aparece antes do estágio de pranaya, e mesmo que se surgir, ele é somente um estado retraído ou imaturo. Há 2 tipos de mana: mana com causa, sarreto, e mana sem causa, nirreto. Vijaya falou: o que é mana na causa com causa, sarreto mana? Goswami respondeu: Ishriya, sentimento de ciúme, surge no coração da Naika quando ela vê ou ouve sobre o Nayaka que está se comportando com afeição especial por uma Naika do grupo rival, Vipaksha, ou do grupo marginal, Tatastha.
Quando este Shriya, ciúmes, se vê mudado por pranaya, ele se desenvolve até Sahetunama. É sabido que o medo, bhaya, sem sneha, não existe. Similarmente, não pode existir isha sem pranaya. Assim, todas estas várias expressões de nama iluminam a intensidade do prema entre Nayika e Nayaka. O coração da Nayika está imbuído de bhavas, tal como um intenso sentimento de possessividade amorosa pelo seu amado, Susakya. Quando ela vê a Nayika, que está completamente apegado a ela, agravar a Nayika rival e se divertir com ela, torna-se inquietude e impaciente. Uma vez, em Dwarka, Shri Krishna presenteou Sri Rukmini com uma flor parijata. Ainda que todas as rainhas houvessem ouvido falar do incidente, somente o coração de Satyabhama encheu-se de mana. O mana de Satyabhama surgiu quando ela compreendeu a posição única dada a seu rival. Vijaya perguntou: quantas formas há para entender a posição especial das rivais Vipaksha Vaitsya? Goswami respondeu: há 3 formas: ouvir, Shruta, deduzir, Anumati, e ver, Drista. Vijaya perguntou: o que é ouvir, Shruta? Goswami respondeu: o Shruta Vipaksha Vaisiti surge quando a Nayika ouve falar de uma Priya Shakti ou de um papagaio sobre os passatempos amorosos de seu amado como Nayika do seu grupo oposto. Vijaya perguntou: o que é Anumati Vipaksha Vaisiti? Goswami respondeu: Anumati Vipaksha Vaisiti ocorre quando a Nayika descobre que o corpo do seu amado tem evidência de passatempos amorosos com outra Nayika, ou quando ela escuta seu amado pronunciar involuntariamente o nome de uma Nayika rival, ou quando ela vê a Nayika rival num sonho. As marcas da união que aparecem no corpo da Nayaka e da Nayika rival são chamados Boganga, e pronunciar o nome de uma Nayika rival é chamado Gotras Skalana. Quando isso ocorre, a Nayika sente que isso é mais doloroso do que a morte. Vijaya falou: gostaria de ouvir o exemplo de Gotra Skalana. Goswami falou: uma vez, quando Krishna estava regressando para sua casa, depois de ficar um longo tempo com Srimati Radha, ela de repente se encontrou com Chandravali. Se Krishna lhe perguntou: Radhe, está tudo bem com você? Quando Chandravali ouviu Krishna dizer aquilo, ela respondeu-lhe iradamente: Kamsa, você está bem? Krishna ficou surpreso e perguntou a ela: minha linda, por que você está tão confusa? Chandravali ficou rubra de raiva e prontamente respondeu: acaso viu Radha por aqui? Então Krishna se deu conta da situação e pensou: chamei Chandravali de Radha por engano. Entendendo o seu próprio erro, ele ficou envergonhado e baixou o seu rosto. Ele estava sorrindo levemente ao ver a eloquência espontânea e perspicaz de Chandravali, a qual resultou em seu Isha ciúmes. Que esse Hari, que dissipa todas as misérias, proteja a todos. Vijaya falou: o que é compreender a posição particular de um rival através de um sonho? Swapana Drista Vipaksha Vaitsya. Goswami respondeu: as atividades de Krishna e de suas amigas Vidusaka, enquanto estão sonhando, são exemplos disso. Em uma ocasião, por exemplo, Krishna e Chandravali estavam dormindo na mesma cama depois de passatempos amorosos, no Kridya Kunja. Enquanto sonhava, Krishna disse: Radhe, eu lhe prometo que somente você é a minha mais amada. Somente você está dentro e fora do meu coração. Somente você está diante de mim, atrás de mim, em toda parte. Que mais eu posso dizer? Somente você está presente em minha casa, em Govardhana e em seus vales de florestas. Quando Chandravali ouviu Shri Krishna falando daquele modo em seus sonhos, ela levantou-se da cama,
pelo mana que despertou em seu coração e caminhou para longe. Agora contarei um sonho de Madhumangala. Certa vez, ele estava dormindo sobre uma plataforma elevada fora do Kunja, onde Krishna e Chandravali se ocupavam em passatempos prazerosos. E em seu sonho ele disse: Ó Madhavi, Krishna está conversando muito habilmente e adulando a amiga de Padma, Chandravali, somente para enganá-la. Tente trazer Radha aqui rapidamente, para que ela possa se encontrar com Krishna. Não se preocupe. Quando Chandravali ouviu Madhumangala falando daquele modo em seu sonho, ela ficou aflita. Naquele momento, Padma, que estava sentado em seu kunja próximo, o qual ele ouviu, e quando ele ouviu a condição de Chandravali, disse a Saiba: Ó Shakti, olhe como o rosto de Chandravali está infeliz, desde que ouviu que Madhumangala disse em seu sonho. Ela abaixou sua cabeça e estava queimando de desgosto. Vijaya falou: O que é ver diretamente, Darshana? Goswami disse: Isso significa que a Naika vê diretamente o seu Nayaka ocupado em passatempos com uma outra Naika. Vijaya falou: O que é mana não motivado, Nihetuka mana? Goswami falou: O mana não motivado entre a Naika e a Nayaka e o Naika desenvolve-se quando se identifica o pranaya devido a um aparente motivo de mana, quando na realidade não existe tal motivo. Os Panditas concluíram que o mana é o efeito de pranaya, e que o mana não motivado não é mais que uma extensão de pranaya que surge de seu vilasa, passatempos divertidos. Eles chamam a esse mana sem motivo, pranaya mana. As autoridades predecessoras panditas também afirmaram que os movimentos e atividades de Prema são tortuosos como o movimento de uma serpente. Por isso, dois tipos de mana são evidentes nas ações entre Nayaka e Naika: mana sem causa, Nihetu, e o mana com causa, Sarito. O Vyabhachari Bhava deste rasa é ocultar os próprios sentimentos e emoções, a avarita. Vijaya falou: O que é mana pacificado sem motivo? Goswami respondeu: É o mana que se pacifica por si só, sem necessidade de tomar nenhuma medida. Quando aparece o riso, automaticamente desaparece o mana. No entanto, para pacificar o Saritumana, o Nayaka, tem que adotar as medidas adequadas, tais como Sama, consolar com palavras, Beda, notas diplomáticas, Kriya, fazer um juramento, Dana, dar presentes, Nati, prostrar-se, Upeksha, negligência e aparente indiferença, e Rasantara, mudança repentina de humor. O sintoma de que o mana de Naika tenha se pacificado é que o Nayaka enxuga as lágrimas dela, e há riso e assim por diante. Vijaya falou: O que é Sama, consolar com palavras? Sama é o uso das palavras doces, agradáveis, promessas para praticar a priya, a amada, para pacificar a amada. Sama é o uso de palavras doces, agradáveis, promessas para pacificar a priya, a amada. Vijaya falou: O que é Bheda? Notas diplomáticas. Goswami diz: há dois tipos de Bedas. Uma é manifestar a grandeza de alguém mediante diferentes gestos e insinuações, e a outra é censurar a Naika indiretamente por meio das Shaktis. Vijaya falou: O que quer dizer Dana, dar presentes? Goswami respondeu: Dana é a entrega enganosa de ornamentos e outros presentes. Vijaya falou: O que é Nati? Prostrar-se. Goswami respondeu: Nati significa cair aos pés da Naika com toda a humildade possível. Vijaya falou: O que é Upeksha, negligência? Goswami disse: Upeksha
Negligência ou indiferença é a atitude de abandonar aparentemente a naíca quando todos os outros meios para pacificar seu mana não surtiram efeito. Outros dizem que o Peksha refere-se a utilizar palavras de sentido duplo para comprazer a naíka. Vijaya falou: o que quer dizer a expressão Rasantara, mudança de ideia? Goswami falou: Rasantara é a criação repentina de temor na mente da naíka por meio de palavras ou mediante alguma ocorrência natural. Há dois tipos de Rasantara: o que ocorre por si mesma e a que é criada pela refinada inteligência do naíka. Aqui está um exemplo de mudança de ideia que ocorre espontaneamente. Certa vez, Krishna sentiu-se incapaz de pacificar o mana de Bhadra, apesar de seus vários esforços. De repente, foi ouvido um tremendo ruído de trovão, e Bhadra ficou tão aterrorizada que abraçou Krishna, que estava sentado diante dela. E o seguinte é um exemplo de pacificação do mana mediante um plano inteligente. Certa vez, Radhika estava completamente absorta em mana. Krishna, que é supremamente divertido por natureza, viu que ele não podia pacificá-la por nenhum meio. Então, ele pregou-lhe uma peça de bom gosto. Ele fez uma bela guirlanda de flores e colocou ao redor do pescoço de Shrimati. Ela, irada, pegou a guirlanda em seu pescoço e jogou longe, e por arranjo da providência, caiu em cima de Krishna. Ele imediatamente fechou seus olhos com força e fez um gesto com a face como se ele tivesse bastante machucado, e sentou-se num canto, parecendo muito deprimido. Vendo isso, Radhaji ficou muito inquieta e ansiosa. Ela colocou suas duas mãos sobre o ombro de Krishna, então Krishna sorriu e abraçou-a em seu forte abraço. Vijaya perguntou: existe alguma outra maneira de pacificar mana? Goswami respondeu: além destes métodos, o mana do Vraja Gopis pode ser pacificado em momentos e lugares especiais e com o som da murali, mesmo sem ter que recorrer ao sama e assim por diante. O mana suave pode ser pacificado sem grandes esforços, enquanto que pacificar o mana moderado requer esforços mais cuidadosos. O mana mais profundamente arraigado do Jaya Mana é muito difícil de apaziguar. As Gopis utilizam diversos nomes para repreender a Krishna quando elas estão em mana, como por exemplo, Vama, pessoa ingrata que age desfavoravelmente, Dulita Shiromani, o principal causador de problemas, Kitaya Rasha, rei dos enganadores, Kalashrista, altamente malvado, Mahaduta, extremamente bruto e insincero, Katora, cruel e de coração duro, Nijala, indecente, Atidulalita, muito difícil de comprazer, Gopi Kamuka, aquele que sente luxúria pelas golpes, Ramachora, aquele que rouba a castidade das golpes, Gopi Dharma Nasak, aquele que arruína os princípios religiosos e a castidade das golpes, Gosadi Vidambaka, aquele que faz gracejos da castidade das golpes, Kamukshevara, o senhor da luxúria, Gattimira, aquele que coloca os outros na escuridão do desengano, Shama, aquele cuja complexão é escura e que coloca os outros na escuridão da ilusão, Vastrachura, aquele que rouba as roupas das golpes, e Govardhana Upatikya, Takshara, Taskara, aquele que rouba a castidade das golpes nas colinas de Govardhana. Vijaya perguntou: o que é Prema Vaititya? Goswami respondeu: Prema Vaititya é a profunda dor de separação que sente a naíka, mesmo quando está muito próxima do nayaka. É a natureza intrínseca do prema em seu estágio mais elevado. Esta característica magnífica, que resulta de um tipo de desamparo ou agitação da mente e cria a ilusão de estar separado de Krishna, é um estado anormal chamado Vaititya.
Vijaya perguntou, o que é pravasa? Pravasa é a obstrução ou impedimento entre o Nayika e a Nayaka, entre o Nayaka e a Nayika, quando têm estado juntos e agora estão separados, ou porque eles vivem em diferentes países ou vilarejos, ou por causa de uma diferença de humor, da Santara, ou porque se encontram em lugares diferentes. Em Pravasa, a pessoa experimenta todos os Vyabhacharis, bhavas, de Shingararasa, exceto o júbilo, o orgulho, a loucura e a timidez. Existem dois tipos de Pravasa, o intencional e aquele que não foi planejado ou que aparece por força das circunstâncias. Vijaya falou, o que é Pravasa intencional? Goswami respondeu, Pravasa intencional ocorre quando o Nayaka parte devido a alguma obrigação ou responsabilidade. Por sua natureza, Krishna é obrigado por seus bhaktas. Por exemplo, como as divas e entidades vivas, móveis e inertes em Vrindavana, os Pandavas ou Sutadeva em Matila, por lhes dar felicidade completa, boas instruções, por satisfazer os desejos deles. Pravasa tem duas divisões a mais. Uma é desaparecer da vista e a outra é ir para algum lugar distante, Sudura. Há três tipos de Sudura Pravasa, que correspondem a três fases do tempo, passado, presente e futuro. Durante o Sudura Pravasa, o Nayaka e a Nayika trocam mensagens. Vijaya falou, o que é Pravasa involuntário? Goswami respondeu, Pravasa involuntário é o Sudura Pravasa causado pela subordinação a outros ou por circunstâncias que estão além do controle da pessoa. Há vários tipos de subordinação, classificados como Dividya, Advidya e Dvidya-vidya. Os 10 estados que ocorrem nesse Pravasa são pensar seriamente, insônia, ansiedade, magreza, escurecimento dos membros e da face, fala incoerente, doença, loucura, confusão, desejo de morrer e desejo de morrer. Em Vipralamba, causado por Pravasa, estes 10 estados se manifestam mesmo em Krishna. Meu querido Vijaya, embora vários estados apareçam como anubhavas nos diferentes tipos de característicos de prema, eu não mencionei a todos eles. Geralmente, todos esses estados aparecem com o efeito dos diferentes graus de prema, que começa com Sneha e vai se desenvolvendo de Mana, Pranaya, Raga, Anuraga e Bhava, até Mahabhava. Contudo, o estágio de Mohana, um estado sem igual, o qual eu já expliquei, manifesta-se em Srimati Radhika. Alguns atores de Rasa Shastra aceitaram Vipralamba, relacionado à compaixão, Karuna, como uma divisão separada, mas eu não expliquei essa raça de forma separada porque ele é um outro tipo de Pravasa. Enquanto Vijaya estava contemplando as instruções de Sri Guru Goswami sobre Vipralamba, ele disse para si mesmo, o Vipralamba raça não é um fenômeno independente ou uma raça autoaperfeiçoada. Ele simplesmente promove e nutre o sentimento de Sambhoga. Para uma diva, atadas às leis deste mundo materiais, tais dores de separação, Vipralambhasa, manifesta-se de uma maneira especial, e por fim é favorável para o prazer do encontro. Sambhoga Rasa. Entretanto, a raça transcendental eterna, o Bhava de Vipralamba, existe eternamente em certa medida. De fato, as variedades dos passatempos espirituais não podem manifestar a sua plenitude mais elevada sem Vipralamba. Assim termina o 37º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Sringararasa, Sringasvarupa e Vipralamba.